É extremamente frequente as pessoas atribuírem a grossura do bocado de um bridão, por exemplo, à sua severidade, ou grau que ele coloca mais ou menos pressão. E eu acho que é uma questão até física óbvia. Quanto maior a área, ou seja, um bocado mais grosso, menor a pressão exercida sobre ele no ponto onde ele faz contato com a boca do cavalo. Isso, como eu disse, é óbvio. Porém, eu acho que é óbvio também, e a gente não deveria ser tão simplista assim na avaliação da embocadura e atribuir única e exclusivamente a grossura do bocado ao grau de severidade da embocadura. A gente sabe, por exemplo, que o tipo de desenho, se é um bridão argola, se é um D maior ou menor, se é um bridão de paleta, se é um bridão em S, todas essas diferenças que a gente vê na parte externa de um bridão, elas são importantes para definir como é a ação desse bridão. Outro ponto importante é o seguinte: a gente está trabalhando com um bocado reto, a gente está trabalhando com um bocado que tem uma certa curvatura, a gente está trabalhando com um bocado que tem o ossinho no meio, ele não é só duas seções, eles são três seções, então ele é torcido ou não é. Tudo isso vai interferir na severidade e não simplesmente a grossura do bocado. E aí a gente pode falar assim, mas se eu estiver trabalhando com um bridão exatamente igual e com dois bocados, aqui só muda a grossura. Provavelmente, nesse tipo de situação, o bridão mais grosso vai ser um bridão que tem uma ação mais branda. Agora, um ponto muito importante que a gente precisa ponderar: nenhum tipo de embocadura trabalha sozinha na boca de um cavalo. A gente precisa entender isso porque a ação de um bridão, a forma onde ele vai atuar, o local onde ele vai atuar e como ele vai atuar são ações totalmente dependentes das mãos do cavaleiro. Então, se a gente assumir que essa ação está muito mais relacionada à ação da nossa mão do que simplesmente ao desenho, ao formato, ao tipo de bocado da embocadura, fica mais fácil entender. Se a gente pega um bridão, por exemplo, quais são os pontos de ação de um bridão na boca do cavalo? Ele trabalha na comissura labial, comissura da boca, com certeza. Mas onde mais atua um bridão? Um bridão pode atuar nas barras do cavalo, então vamos pensar assim por etapas. Se eu trabalho um bridão acionando as rédeas lateralmente, uma rédea de cada vez, ele tem que trabalhar especialmente no cantinho da boca aqui, empurrando o cavalo ou puxando o cavalo na direção que você estiver acionando o bridão. Se eu aciono o bridão com as duas mãos na rédea, qual que é a tendência? Que o bridão faça isso, esse efeito quebra-nozes, e geralmente nessa situação o bridão vai ter uma atuação nas barras do cavalo, alguma atuação na língua. Então, por exemplo, um bocado mais grosso, um bocado mais fino e muito relacionado ao formato do bocado. Isso pode aumentar ou diminuir a pressão que esse bridão exerce na boca do cavalo. Então, posso ter algum tipo de pressão na língua, especialmente uma beliscada na língua ou uma espremida mesmo na língua. Você tem um bocado especialmente mais grosso e mais reto, tem menos espaço quando a gente aciona as duas rédeas para a língua do cavalo se posicionar. E, eventualmente, mais raro, mas é possível também que esse bridão atue um pouco no céu da boca, no palato do cavalo. Quando? Quando você aciona e ele faz esse, esse efeito quebra-nozes. Então a gente precisa ponderar que essas ações, se ele vai atuar mais no canto da boca, mais na barra, etc., dependem muito de como a gente aciona as rédeas e não simples, única e exclusivamente da grossura do bocado. Então eu diria o seguinte, como eu falei no início, é muito óbvio que um bocado mais grosso vai exercer uma menor pressão no ponto que ele faz contato. Só que depende de como esse bridão é acionado, depende do formato do bocado e depende de como é a estrutura desse bridão na parte externa, porque tudo isso vai definir como é a sua ação e a gente não poderia simplificar demais a ponto de simplesmente aceitar ou assumir que só a grossura seja importante. Eu acho que a gente precisa rever alguns conceitos, especialmente a respeito das embocaduras e, obviamente, então alguém pode perguntar assim, mas já que é só a ação da sua mão, por que existem bridões diferentes? Eu acho que não tem a menor dúvida que quando a gente sai, por exemplo, nesse desenho aqui, ó, desse bridão de baixo para esse de cima, o que vai acontecendo?
os bridões vão aumentando a sua força, ou seja, são bridões mais pesados, ou bridões que exercem uma pressão maior sobre o cavalo. Mas se a gente olhar, por que isso acontece? Porque eles têm o mesmo desenho de argola, tudo em D, né? Com tamanhos, etc., muito parecidos, aí é só um efeito da foto mesmo, que um parece ser menor que o outro, e estão variando basicamente o bocado, de um bocado menos severo para um bocado mais severo. Então, nesse caso especificamente, a gente teria, sim, ações diferentes atribuídas especialmente ao bocado. Agora eu pergunto, será que é possível trabalhar com um bridão desse aqui, causando mais dano ao cavalo do que com o bridão do de cima? Por incrível que possa parecer, é possível sim. Então, às vezes a gente vai encontrar pessoas que trabalham com bridão torcido. Eu, particularmente, não sou a favor. Acho que a gente não precisaria ou não deveria utilizar um bocado torcido ou quadrado com quina, etc. Mas existem treinadores que usam. E a gente tem também que entender que alguns usam de forma bem trabalhada e que não causa nenhum tipo de lesão ao cavalo. Então, simplesmente a gente avaliar ou julgar uma embocadura pela grossura do seu bocado seria ser simples demais, seria simplificar demais. A gente precisa evoluir um pouco mais, entender um pouco mais como o bridão funciona, como as rédeas funcionam. E eu convido vocês para ver um vídeo que a gente já postou no Instagram e no YouTube há mais tempo atrás, falando um pouco sobre o bridão D e o porquê de normalmente utilizarmos o bridão D, quais seriam as justificativas para isso, tá? E a gente não quer com isso fechar a questão, e eu sei que para muitos essa grossura ela é muito importante, eu acho que isso é muito da cultura equestre que cada um tem, da forma que cada um trabalha com os seus cavalos, né, desde o início, e importante entender o seguinte, o bridão ele pode ser utilizado com muita segurança, com muita tranquilidade, sem causar nenhum tipo de dano ao cavalo. E o mesmo bridão em diferentes mãos podem trazer efeitos totalmente diferentes e às vezes desastrosos para o cavalo. Bom, eu espero que essa dica aí possa te ajudar a pensar, a refletir um pouco mais sobre os bridões e outras embocaduras e procure entender cada vez mais como é a ação e a função de cada uma delas quando a gente trabalha com o cavalo e quais são os efeitos que as nossas mãos podem provocar na ação dessas embocaduras ao utilizá-las. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais e não deixe de marcar ativar as notificações para que seja informado dos nossos próximos vídeos.